Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso curso de Shmirat HaLashon, como a gente tem falado nas últimas aulas. Não é fácil, a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite. Às vezes a gente tem um costume de uma vida inteira de não entender o quanto é grave, o quanto pode causar danos, o quanto pode destruir a vida de pessoas. Então, é óbvio que não adianta simplesmente a gente falar, pronto, não falo mais Lashon Hara, Lashon Hara lo medaber elai, como falam lá em Israel, não tenho nada a ver com Lashon Hara. A gente sabe que não é tão simples assim a gente parar de falar Lashon Hara, mas nem por isso a gente está isento de fazer o nosso esforço, de tentar, de se esforçar, e Bezrat Hashem, a gente vai, conquista por conquista, a gente vai, Bezrat Hashem, conseguir parar de falar Lashon Hara. Não quer dizer que se a gente não conseguiu ainda 100%, conseguimos melhorar um pouquinho, tem alguma coisa que eu queria falar de Lashon Hara e eu consegui fechar a boca, mas eu terminei, no final eu acabei falando alguma coisa. Óbvio que toda vez que a gente consegue fechar a boca, isso valeu muito. Então, aos pouquinhos, não que a gente tem que se contentar com pouco. Uma vez eu escutei o quanto é um pouco absurdo, é verdade, que a gente fala assim, Lashon Hara, a gente tenta, vamos pegar 1 hora por dia para não fazer Lashon Hara. É que nem seria um paralelo, olha, vamos pegar 1 hora por dia para não comer comida taref, comida não kasher. Soa um pouco absurdo, mas a gente tem que saber a força do Yetzer Hara na área de Lashon Hara. Então, por isso, aqui acaba sendo uma área que é diferente de todas as áreas da Torá. Precisa ser uma batalha a cada dia, uma vitória, uma conquista pequena a cada dia, e só dessa maneira que a gente vai conseguir vencer o Yetzer Hara. Porque justamente aqui, e é onde a gente parou na aula passada, nessa área de Shmirat HaLashon, vem o Satan, vem o Yetzer Hara, a nossa má inclinação, e começa a dar aquela buzinada na nossa orelha. Olha, não adianta tentar, você não vai conseguir parar de falar Lashon Hara. Olha para o mundo, todo mundo fala Lashon Hara. O Beit HaMikdash foi destruído por Lashon Hara, quer dizer, há 2000 anos todo mundo fala Lashon Hara. Sabe com o que se assemelha tentar parar de falar Lashon Hara? A pessoa que é contratada, ela recebe 1 moeda de ouro por dia para tentar pegar toda a água do mar e jogar na areia. Quer dizer, é um trabalho que parece que não tem fim. Será que vale a pena? A resposta é, o que resposta a gente dá para a pessoa? Óbvio que vale. Pensa no final do dia. Parece que não adiantou nada, mas você saiu com uma moeda de ouro. A mesma coisa com Shmirat HaLashon, o cuidado com a nossa língua. Parece que não tem fim o trabalho, e é verdade. A gente tem que se guardar 24 horas por dia em tudo que a gente fala. Não é uma coisa fácil, mas vale a pena. Então, ele fala, Venivaer Dvareinu Eitev. Então, vamos continuar aqui a explicação das nossas palavras. Berá, Bezrat Hashem, Leinyan Tanata Yetzer, Shelo Yumshach Adavar Yoter Miyom o Yomai. Quando vem o Yetzer Hara falar para a gente, não adianta nem tentar. Quanto tempo você vai conseguir guardar a tua boca? 1 dia, 2 dias? Yashiv Lo, sabe o que a gente vai responder para o Yetzer Hara? Lu Yeki Dvarecha, Vehi Bishvil Zeh, Tzarich Leitrapot Mizeh. Olha, que seja a Levai, Bezrat Hashem, que a gente consiga por 1 ou 2 dias cuidar da nossa boca. Se a gente não vai conseguir mais que isso, é motivo para a gente nem tentar, já é motivo para a gente se enfraquecer, só porque não vai conseguir por muito tempo. O tempo que conseguir valeu. Alo yaduau ki kasher yelech veye misheirie afilo ashir gadol. Então, não é sabido, por exemplo, que seja quem for, tanto se ele for um grande rico, Vekol shekenani, mais ainda se for um pobre, Alsfatayam, Vaire,
Shepalatayam avanim tovim margaliot. Imagina a gente chega um dia na praia, pode ser a pessoa mais rica do mundo, e mais ainda se for um pobre, e você começa a ver que do mar estão saindo pedras preciosas, do mar estão saindo joias, está saindo moedas de ouro. Aí meatir lenafsho, meleitrapot milelaketan, misibat dvar, shelo yemashech zman lechitatan rak alei zeshaot. Será que alguém vai deixar de juntar as pedras preciosas, já que ele sabe, ele não vai ter força para ficar o dia inteiro? Quantos dias ele vai aguentar ficar juntando essas pedras preciosas? Alguém no mundo, alguém normal, alguém com a cabeça saudável, ele vai pensar, quer saber, eu não vou conseguir muitos dias fazer isso, então eu não vou nem tentar, eu não vou nem me esforçar para juntar as pedras preciosas. O lekola yoter yom echad. Então, quer dizer, ninguém vai conseguir mais de um dia ficar juntando aqui essas pedras preciosas, eu não vou nem começar. Deze enxayar, ninguém vai pensar dessa maneira. Rag bedavar pahut venivzer. Então, com uma coisa barata, com uma coisa desprezível, tudo bem. Ninguém vai querer se esforçar muito. Lo ken beavanim tovot, o margaliot, mas quando a gente está falando de pedras preciosas, de pérolas, a Yekari Meod Bechavian, a gente sabe o valor inestimável de uma pedra preciosa, de uma pérola, Asher Kol Rega Berega, Asher Yelaktam, Veitpaset Tachat Yado. Então, cada momento que você recolher pedras preciosas e que você vai ter elas na tua mão, Shavei Yoter Mimea Yamin, Asher Ilkod Varim Pchutim, vai valer mais do que 1000 dias você recolhendo coisas sem valor. Kena davar mamash benyaneino, não deixa o Yetzer Hará te enganar, não deixa o Yetzer Hará vir com esses argumentos furados de que você não vai conseguir, um ano inteiro de Shmirat HaLashon, ninguém consegue, nem perde seu tempo, não cai nessa do Yetzer Hará. A loia dua masheivi agro, é conhecido o que ensinou para a gente o Gaon Mivilna, Sheal kol rega verega, sheadam chosem piv, cada instante da vida que a pessoa consegue fechar a boca dele. A gente tem duas formas de fechar a boca, os dentes e os lábios. Cada momento da vida que você está com vontade de falar um lashon hará, você está com vontade de fazer um comentário que você sabe que não é apropriado, que não é correto, e você fecha a tua boca, Zoher leora ganuz she'en kol malach ubriá yachol leshaer. Ele tem o mérito agora de uma luz oculta que nem mesmo os anjos, nem nenhuma criatura, ela pode mensurar, ela pode suportar esse tipo de luz que a pessoa vai receber caso ela consiga fechar a boca dela. Tem muitas histórias, inclusive tem uma história muito conhecida associada com o Rav Eliashiv Zecher Tzaddik Libraha, da mãe dele, que não conseguia ter filhos, e pelo mérito dela conseguir se segurar, dela conseguir fechar a boca, dela conseguir passar por cima dos traços de caráter dela, ela não só teve o mérito de ter um filho, ela teve o mérito de ter uma das maiores luzes da geração, que foi o Rav Eliashiv. Re'e shelo nizkar bamidrash, chodesh o shavua, o yom o sha'ah. Olha que incrível, o Gaon Mivilna, ele trouxe não um ano de cuidado com a boca, nem um mês, nem uma semana, e nem um dia, nem uma hora. Ele falou, rega, um instante que você conseguir fechar a boca. Zoi be'etzem kavanat katuv. Essa é o significado do versículo de Mishlei. Shlomo HaMelech ensinou para a gente. In tevakshei na kakesev. Se você procurar a Torá
como se ela fosse prata, como se ela fosse ouro, como se ela fosse pedras preciosas. Shetzari Hadam Leitnaheg Bebakashata Tachlita Nitzri. A pessoa deve se comportar na busca dos objetivos espirituais, como Sheu Mitnaheg Bebakashat Akesev Veripusa Matmoniot. A pessoa tem que se comportar na busca da Torá, na busca da espiritualidade, da mesma maneira que ele se comporta na busca de prata, de tesouros, de pedras preciosas. Imagina alguém como se comporta se ele sabe que ele pode ganhar um diamante. Ele vai falar, não, por um diamante eu não vou nem me esforçar. Quanto vale um diamante? Às vezes tem diamantes que a pessoa pode ter o sustento dela para o resto da vida com um único diamante. Eu tenho um conhecido que trabalhava com joias. Ele falou, às vezes, de colares que valia 100, 200, 300 mil reais, 1 milhão de reais uma joia. Então, alguém vai abrir mão de uma joia de 1 milhão de reais? Zelma chamara Tana, é isso que o Tana, um dos sábios da época da Mishnah, ele ensinou. Lotarhi katzmecha mimida she'en la kitzba. Por isso, não se afasta desse traço de caráter, que ele não tem fim, é um trabalho para todos os dias, 24 horas por dia, para o resto da vida. Clomar, o que quer dizer isso? Sheihashvena Adam benafsho lizhut ulemetzia kol ma sheitza mimena. A gente tem que considerar esse traço de caráter de fechar a nossa boca, não fechar nossa boca para coisas permitidas, não fechar nossa boca para Torá, para consolar, para elogiar, para coisas boas, fechar nossa boca de coisas negativas, de coisas feias, de denegrir, de falar mal dos outros. Isso a gente tem que olhar como uma oportunidade. Cada instante é um diamante, é um mérito, é uma oportunidade sem fim que a gente tem na nossa vida. Não vamos desperdiçar, não vamos perder esses diamantes que Deus está oferecendo para a gente. Vekol Zé, o afilo lefi divreia Yetzer, isso vai até mesmo de acordo com as palavras do Yetzer Hará, Shelotoil, Askama viakabalá sheekabel belibo aleabá. Não adianta, não funciona simplesmente a gente aceitar no coração sobre o futuro. O que a gente vai pensar sobre Bezrat Hashem, eu quero, é o que acontece como a gente precisa, a gente acontece, né, quando a gente chega em Rosh Hashanah, que a gente decide que Bezrat Hashem, eu não quero mais falar Lashon Hará, a gente recebe no coração o que acontece na prática, a gente vê que não funciona, Arak Alyamim Achadim, não adianta fazer planos lá para frente, o meu próximo ano inteiro eu não vou falar Lashon Hará. Não é assim que a gente vai conseguir, aos pouquinhos, a gente vai conseguir. Vamos fazer um planejamento para poucos dias, vamos conquistar esses poucos dias, e assim a gente vai fazendo planejamentos cada vez maiores. Aqui estão me perguntando, Bezrat Hashem, né, como funciona isso de fechar a boca e quando tem que alertar uma pessoa. Então, por exemplo, uma situação de uma pessoa que está sendo iludida, ou um emprego, alguma coisa assim, Bezrat Hashem, na segunda parte da aula, que a gente vai entrar um pouquinho mais nas alahot, na prática, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Óbvio, tem situações que é até mesmo mitzvah falar. Por isso que é tão importante, o Hafetz Haim, ele falou, a gente trouxe nas últimas aulas, o quanto é importante estudar, porque o Yetzer Hará, ele ataca dos dois lados. A gente pode ser também, depois dos 120 anos, cobrado por situações que a gente deveria ter falado e não falou nada. Então, por que você não falou? Por que você não alertou? Por que você não ajudou a pessoa? Falamos até um caso do Gedalial, que é até um dos jejuns que a gente faz no ano, porque o Gedalial, alguém alertou ele sobre uma pessoa que queria assassinar,
e ele não deu ouvido, ele falou, não quero escutar Lashon Hará, onde aqui era mitzvah dele ter escutado e dele ter tomado as atitudes preventivas para essa situação. Mas a gente vai entrar, a pergunta é muito boa, por isso que a gente tem que saber na vida o que pode e o que não pode falar, o que às vezes é mitzvah e o que é transgressão falar. Bezrat Hashem, aos pouquinhos a gente vai entendendo todas as situações, onde pode, onde não pode, onde é mitzvah e onde é uma grande transgressão a gente falar esse tipo de coisa. Kasher namikyoter benyanazetire, mas se a gente for se aprofundar aqui nesse assunto, a gente vai ver shetanata yetzer sheker meikaro. A gente vai ver que esse argumento do Yetzer, que ele fala para a gente que não quer pensar muito lá para frente, isso é mentira desde o princípio. Que kvar nivhan bekura nisayon, porque já foi testado no tubo de ensaio da vida, que imirtze lamor bazé, porque se a pessoa quiser se esforçar de verdade, koloche yargil bazé yakel uleishamer. Quanto mais a pessoa vai se acostumando a fechar a boca dela, a ser cuidadoso com a boca, vai sendo cada vez mais fácil, o que hoje parece um trabalho impossível. Com o tempo, a gente vai vendo que não é tão complicado, não é que deixou de ser complicado, você vai transformando a Shmirat HaLashon, o cuidado com a fala, em parte da tua natureza, e vai ficando mais fácil a gente se cuidar. É a mesma coisa, eu lembro até hoje, quando eu comecei a ter as primeiras aulas sobre guardar o Shabat, imagina, impossível, nenhum ser humano vai conseguir guardar o Shabat, e não pode isso, e não pode fazer aquilo, isso tem que fazer desse jeito, e eu pensava, eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando você começa a cumprir o Shabat, você fala, uau, não é tão difícil assim, uau, eu até aproveitei o Shabat, olha, foi até gostoso o Shabat, não foi uma tortura que nem parecia na teoria. A mesma coisa, Shmirat HaLashon, a gente vai começar a se trabalhar, a gente vai começar a se policiar mais, tomar cuidado com a fala, a gente vai começar a perceber que não é tão difícil e a gente vai ver mudanças na nossa vida. A nossa vida vai mudando para muito melhor, os nossos relacionamentos, a gente vai parando de viver de uma maneira pesada, de olhar tudo de maneira negativa, de procurar o que o mundo, que as pessoas têm de mal, a gente vai ficando mais leve. Então, é mentira do Yetzer Hará. Não, você nunca vai conseguir, não adianta tentar, você não vai conseguir nem por um mês, quanto mais por um ano. Mentira! Porque se você conseguir uma semana, fica mais fácil para conseguir na semana seguinte, fica mais fácil para conseguir para o mês, fica mais fácil para conseguir para o ano inteiro. Então, isso é testado e comprovado em laboratório. Qual laboratório? Laboratório da vida. Que yargish baet yotzim mipiv eis edibur shelo kaogen, porque a pessoa vai começar a sentir, quando sair da boca dela alguma fala imprópria, tachat asher betchilato lo irgish, alguma coisa que no começo ele nem sentia, Mahmat rov merutzat ergelo lekol advarim asher ichpotz, porque ele estava tão acostumado com as inclinações dele, então ele desejava as coisas, ele quer falar, e ele falava as coisas. Agora, pelo menos, já acende o sinal vermelho. Olha, escapou, saiu, mas doeu. Eu senti que eu falei uma coisa errada. Uau, Baruch Hashem, eu já estou num estágio para frente. Já não é uma coisa que eu não conheço, já não é mais costume, já não sai da minha boca sem doer. Eu já senti, já me incomodou. Baruch Hashem, já dei um passo para frente e assim a gente vai crescendo cada vez mais. O bemeat zirizut lenafsho, e com um pouco de estímulo que a gente vai dando para a gente mesmo, e manabet burim asurim, a gente vai aprendendo a evitar. O próximo passo, não só identificar que foi errado, a gente tentar evitar
Ahar she'en lo od koach ha'ergel lazé. Então, mais importante para a gente, nesse começo do trabalho do Lashon Hara, do Shmirat HaLashon, é tirar o que é chamado Koach HaErgel, a força da gente estar acostumado, a força de o dia a dia, o hábito. Vamos cortar esse hábito de falar tudo que vem na cabeça, vamos cortar o hábito de procurar as coisas negativas, de falar, de apontar as coisas ruins que as pessoas fizeram. Se a gente conseguir quebrar essa Koach HaErgel, essa força do hábito, a gente já deu um passo muito grande para frente e a gente vai conseguir, aos pouquinhos, crescer e cada vez mais melhorar. E o próximo passo vai ser a gente começar a evitar falar coisas que a gente já aprendeu e já sentiu que elas são ruins e que elas são negativas. Arlenyan Zé, Sheikh Banem Benafsho Ergel, Leshmirat HaLashon. Então, nesse conceito de fixar na nossa alma o hábito ao contrário, a gente tem que tirar o hábito de ser linguarudo, de ser língua solta e começar a internalizar o hábito da Shmirat HaLashon, do cuidado, toda vez que vai sair alguma coisa da tua boca, parar para pensar. De novo, tem um machal, tem um exemplo para a gente andar com ele o dia inteiro na nossa cabeça. Da mesma forma que a gente é cuidadoso com o que vai entrar na nossa boca, toda a nossa alimentação, a gente pensa antes de comer, não depois de comer. Ninguém vai no restaurante, come e depois pergunta para o garçom se era kasher, Deus me livre. A gente, antes de comer, a gente reflete, será que pode, será que não pode? Outro exemplo interessante, a separação que a gente tem de carne para leite. No começo é difícil, depois você começa a aprender a se policiar. Olha, será que já deram 6 horas, não deram 6 horas? Vai virando parte do teu hábito, ser cuidadoso com a comida. A mesma coisa a gente deve querer, a gente deve se esforçar, a gente deve ter como objetivo que o Shmirat HaLashon também seja parte do nosso hábito. Nirali shebepshitut derech heitzah sheinaei kar. Ele vai trazer aqui um conselho, Chafetz Chaim, de como a gente pode, na prática, transformando isso num hábito. Mitchilá ire liot baki bekol pratei adinim shel Shmirat HaLashon. Primeira coisa, como a gente falou aqui com essa pergunta muito boa que foi feita, precisamos entender, precisamos se tornar especialistas, experts em Shmirat HaLashon, estudar Halachá. Não tem outra maneira de saber o que é permitido, o que é proibido, a não ser através do estudo. E o Satan, ele derruba a gente muitas vezes, querendo mostrar para a gente, não, isso não é proibido, sobre essa pessoa não tem problema falar. Então, a gente vai ver que tem muitas leis, e isso é a nossa segunda parte da aula, mas não adianta só estudar e não voltar, e não se aprofundar, porque senão a gente esquece. Como tudo na vida que a gente não volta, que a gente não repassa, depois de um tempo a gente esquece. Tem inclusive mitzvah, diante de todos os Hagim, 30 dias antes de cada Hag, é mitzvah a gente estudar as leis desse Hag. Por quê? Porque a gente esquece durante o ano. Ai, mas eu já fiz 30 vezes Pessah, eu já fiz 40 vezes Sukkot, mas a gente esquece, é normal. Então é mitzvah, os nossos sábios fixaram que a gente tem 30 dias antes do Hag, a gente começa a repassar as leis do Hag. Shmirat HaLashon não é diferente, o tempo inteiro a gente tem que estar repassando, se aprofundando. Bezrat Hashem, velachzor otam eitev eitev, tem que repassar o tempo todo, tem que, Bezrat Hashem, revisar as halachot para a gente se transformar em expert de Shmirat HaLashon. Até que você vai ser um grande especialista em Shmirat HaLashon, que deixa Yedá, Eize de Buripol, Takatsuga Shmirah, Vianidei Zé, Mimele, Yusar Mimeno, Rova Ergel,
she'aya lo adato. Então, quando a gente perceber, quando a gente aprender, quando a gente entender quais são as coisas proibidas, automaticamente a gente vai começar a criar o hábito de se cuidar delas. Então, ninguém quer fazer transgressão. Não estamos falando que a humanidade são um bando de perversos que querem fazer transgressões. O Satã, o Yetzirará, ele vem convencer a gente que não é transgressão, que não tem problema, que é normal. Então, quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo o que é errado e o ser humano automaticamente quer se transformar numa pessoa melhor. Então, isso já vai ser um grande passo, a gente estudar e conhecer as leis de Shmirat HaLashon. Ve'aharkach, segundo passo, afilo imra kikba eis zman meyuchad leze bechol shavua veshavua. Mesmo que a gente fixe apenas um tempo na semana, em cada semana, justamente baseado nesse conceito que eu pensei em fazer esse curso aqui, pelo menos uma vez por semana, a gente parar para estudar, para refletir, para dar importância para o assunto. Gam ken yoil lezer be, isso já vai ajudar muito. Ve'akol lefi teva adam ve'asakav, tudo de acordo com a natureza de cada pessoa, com a ocupação de cada pessoa. Ki yesh anashim asher leolam tzrihim livdok atzmam bechol yom vayom. Tem pessoas que têm tendência de serem mais linguarudas, de falar mais, de olhar coisa mais negativa. Essas vão ter que fazer uma checagem diária. Quer dizer, cada um tem que conhecer a sua natureza, tem que saber os seus pontos fortes e seus pontos fracos e tem que trabalhar de acordo com a sua necessidade. O Be'ez Eofen Matzav, o Omed Benyan Koach Hadibur Shelo. Então, cada um deve perceber o quanto ele tem dificuldade nessa área. Tem pessoas que elas já são, por natureza, eles já são mais recatados, eles já são mais comedidos. Então, mesmo sem estudar Shmirat HaLashon, tem pessoas que já, por natureza, não são pessoas que gostam de ficar falando muito. Essas pessoas, óbvio, que elas precisam também se trabalhar e estudar, mas de uma maneira muito menos intensiva do que pessoas que gostam de falar muito, que acabam sempre falando demais. Essas precisam fazer, Bezrat Hashem, um trabalho mais cuidadoso e mais intensivo. Então, até aqui, Bezrat Hashem, a gente está vendo aqui um pouquinho da nossa teoria e vamos passar para a segunda parte da aula. Vamos ver, Bezrat Hashem, um pouco aqui da prática, como a gente vai tomar cuidado e como a gente vai, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir, a gente vai melhorar, porque a gente está trabalhando e a gente está mostrando para Hashem que a gente quer. Então, quando Hashem ele vê que a pessoa tem vontade, Hashem começa a dar siata dishmaya, começa a dar ajuda celestial. Então, um dos pontos, a gente parou aqui num ponto importante, apesar que a gente já mencionou isso, mas é importante aqui voltar em termos da Halahá. A gente já falou um pouco da teoria disso, vamos entrar um pouquinho na Halahá. Existe o problema daqueles que falam Lashon Hará de maneira ocasional. Isso por si só, obviamente que já é grave. Vamos lembrar, a gente falou que por causa do Lashon Hará foi destruído o nosso Beit HaMikdash. Só que mais do que isso, a gente sabe que um Lashon Hará pode destruir a vida de uma pessoa, pode acabar com o casamento, com o trabalho, pode acabar com a paz de espírito de uma pessoa. Então, um único Lashon Hará, a gente já tem que olhar como uma coisa gravíssima. Só que tem aqueles que é muito pior, muito mais grave, aqueles que, para eles, é um costume, eles sempre estarem falando mal dos outros, apontando o erro dos outros, fazendo fofoca, se metendo na vida alheia. Então, eles estão já fazendo uma transgressão ainda maior, porque ele é considerado aqui um mumarle davar errado. Imagina um Eved, vamos explicar aqui que esse conceito do mumarle davar errado. Imagina um escravo
é um bom escravo, ele faz tudo que o dono dele pede, o dono fala, me pega um copo d'água, o escravo vai lá e busca água para ele, me traz comida, o escravo vai lá e traz a comida para ele, de repente o dono fala, me traz meu chinelo, e vira escravo e falou, não, 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 olha, você pode pedir o que você quiser, mas eu não trago chinelos de jeito nenhum. Então, olha que atitude de chutzpah, olha que descaramento que esse Eved, esse escravo, está tendo com o seu dono. Como assim não trago o teu chinelo? Então, isso é chamado mumar ledavar errado. Mesmo que a pessoa, ele serve a Hashem, ele cumpre as mitzvot, mas se tiver uma área da vida da pessoa, que essa área a pessoa despreza, a pessoa fala, quer saber, eu guardo o Shabbat, eu como kasher, mas Lashon Hará não é comigo. Eu vou falar Lashon Hará, eu não estou nem aí. Isso é considerado um rebelde contra o rei. Isso aqui é um Eved, é um escravo, que ele é chutzpan, ele é descarado com o seu dono. Então, quer dizer, tropeçar de vez em quando no Lashon Hará acontece com todo mundo. Óbvio, tem que fazer tchuvá, tem que tomar cuidado para não acontecer, mas é uma coisa ocasional. O grande problema é quando a pessoa se torna um Bal Lashon Hará. Quando o Lashon Hará vira parte da vida dele, e infelizmente essa pessoa não consegue mais ver a vida de uma maneira positiva. Ele só sabe ver o negativo e ele só sabe ficar falando da vida desse, da vida daquele, e fofoca e jogando um contra o outro. Essa pessoa, ela está fazendo algo gravíssimo. Então, aqui, olha alguns tipos de comentário comuns de quem é um Bal Lashon Hará. Ah, olha, esse aqui não vale nada, olha o que ele faz. Olha, não se engana com essa pessoa, ela não tem nada de especial, olha a família dela aqui que faz. Então, pessoas que o tempo inteiro, mesmo pessoas boas, eles sempre têm alguma coisa negativa para falar sobre as pessoas. Então, a pessoa que é Bal Lashon Hará, quer dizer, aquele que não se cuida, aquele que não estuda, aquele que não se esforça para parar de falar Lashon Hará, ele entra nessa categoria, Deus nos livre, de um Bal Lashon Hará, uma pessoa que, de forma corriqueira, de forma que já é considerado para Hashem, como se fosse uma rebeldia, que ele não aceita sobre si uma das mitzvot da Torá. Olha o que o Talmud, no Tratado de Erhin, fala sobre essa pessoa. Aquele que é um Bal Lashon Hará, ele comete averot, transgressões, maiores do que Avodah Zará, Gilui Arayot e Shpichut Damim, maior do que idolatria, adultério e assassinato. Olha que incrível, o Bal Lashon Hará, se ele não faz tchuvá, se ele não se arrepende, se ele não conserta os atos dele, ele pode perder a sua porção no mundo vindouro. Assim fala o Talmud Yerushalmi no Tratado de Peá. Aquele que é Bal Lashon Hará e não faz tchuvá, Ein lo chelek leolam haba, ele perde a sua porção no mundo vindouro. Ele é considerado um rebelde contra Hashem, um escravo rebelde que não escuta as ordens do seu dono, mesmo que ele faz Shabbat, ele faz kasher, ele trabalha em todas as outras áreas. Se na área de Shmirat HaLashon ele joga para cima, ele tira dele a responsabilidade, ele entra nessa categoria gravíssima. Então, quer dizer, se já é grave a pessoa ocasionalmente ele tropeçar em Lashon Hará, pior ainda ele entrar nessa categoria de ser um Bal Lashon Hará. E está escrito mesmo que essa pessoa tenha mundo vindouro, está escrito que é um dos grupos, os Balei Lashon Hará, eles são um dos grupos que eles não mekablim pnei ashkinah, eles não vão receber a presença de Deus, mesmo no Olam Habá, vão ficar para fora do acampamento de Hashem. Então, lo aleino, a gente deve tomar muito cuidado. Vamos entrar aqui num ponto que é muito atual. Satan, o Yetzer Hará, ele trabalha 24 horas por dia, ele quer derrubar a gente,
Olha que perigo! Hashem, ele permite, obviamente, que o ser humano, ele deu sabedoria para o ser humano, para a gente usar, para tentar melhorar nossa qualidade de vida. Uma das coisas que conectou muito as pessoas foi o nosso telefone. Baruch Hashem, o telefone conecta pessoas que estão do outro lado do mundo, conecta as famílias, deixa as pessoas mais unidas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o telefone permite que a pessoa seja um Baal Lashon Hará na tranquilidade da sua casa, sem precisar gastar muita energia. Antes, para a pessoa virar um fofoqueiro, ele tem que sair de casa, aquela conversa de comadre lá na janela de casa, falando fofoca. Hoje em dia não precisa, sentado no conforto do seu sofá, a pessoa pode se tornar um Baal Lashon Hará no telefone, e pior do que isso, a gente vai falar bastante sobre isso, as redes sociais são perigosíssimas, perigosíssimas. Essa semana aconteceu de eu ver uma postagem, infelizmente, de uma pessoa fazendo um Lashon Hará terrível, falando de uma situação que, na verdade, um monte de gente depois começou a postar que era mentira, que era Lashon Hará, virou uma lavagem de roupa suja pública, virou uma vergonha, e isso tem consequências graves para a pessoa, para todo mundo que lê, para todo mundo que se envolve, vira mahloket, vira fogo, começa a queimar, começa a destruir, e infelizmente acaba sendo uma arma para o Satan. Ao invés de ajudar, ao invés das tecnologias conectarem a gente com Hashem, as tecnologias estão conectando a gente com o Satan, estão permitindo que pessoas façam averot cada vez maiores, que tenham um alcance cada vez maior. Então, a gente deve tomar muito cuidado. O que acontece? Às vezes, a gente está no telefone com alguém e a pessoa começa a fazer Lashon Hará. Então, o correto pela Torá é a gente chamar a atenção da pessoa. Temos uma mitzvah da Torá que é o Reach Torriach Etamitecha, chame a atenção do seu companheiro quando ele está fazendo uma coisa errada, quando ele faz uma transgressão, mas às vezes a pessoa insiste, a pessoa mesmo que você chama a atenção, ela continua falando, ou pode ser uma situação de alguém que é difícil para você chamar a atenção dessa pessoa. O que é correto fazer? Se não for possível a gente chamar a atenção, ou delicadamente mudar de assunto, inventa um outro assunto, muda aí mas se mesmo assim a pessoa ela começar ela voltar sempre para esse Lashon Hará, a gente tem uma forma incrível para acabar com esse Lashon Hará. A gente vira para a pessoa e fala: olha, desculpa, eu tenho uma coisa urgente para resolver, depois a gente se fala, e desliga o telefone. Não é mentira, a gente tem algo urgente para resolver, um problema chamado Lashon Hará. Então, não estamos falando mentira, desliga esse telefone, porque tem algo muito importante para resolver, que é o problema do Lashon Hará. Então, se não tem como você mudar de assunto, você chamar atenção para a pessoa parar de fazer o Lashon Hará, simplesmente fala: desculpa, eu tenho que resolver alguma coisa urgente, depois a gente se fala e termina a ligação. Então, Bezrat Hashem, a gente tem aqui uma grande mitzvah de tomar cuidado com todas as tecnologias novas. Hoje em dia, andando na rua, dá para fazer Lashon Hará no celular, sentado no sofá de casa, dá para fazer Lashon Hará pelo telefone, o tempo inteiro. Se a gente não se cuidar, acabou virando oportunidades da pessoa acabar fazendo Lashon Hará. Aqui estão me perguntando se por acaso a pessoa não for Yehudi. Então, só para esclarecer, vamos trazer os dois lados. Se para quem você está falando a pessoa não é Yehudi, mas sobre quem você está falando a pessoa é Yehudi, isso não só é proibido, talvez seja até mais grave. Aqui envolve Hilul Hashem, denegrir o nome de Deus, você está denegrindo
um judeu diante de um não-judeu, isso envolve Hilul Hashem, que é manchar o nome de Deus, e, de acordo com algumas opiniões, é dificílimo a gente conseguir limpar quando a gente denigre o nome de Deus. Agora, se sobre quem você está falando é um não-Yehudi, aqui não existe a transgressão da Torá. A transgressão da Torá é em relação aos Yehudim. Isso não quer dizer que tem permissão de falar mal de um não-Yehudi. Por quê? Se não é, se a Torá está falando que é só entre os Yehudim, por quê? Porque os não-Yehudim, entre eles, não tem essas leis de Shmirat HaLashon. Então, você não precisa ter em relação a eles, se eles mesmos não têm entre eles essas leis de Shmirat HaLashon. Mas, por outro lado, olha o que a gente falou na primeira parte da aula, Shmirat HaLashon, ele é um traço de caráter, é uma midá, e tudo que é midá, quanto mais você alimenta esse traço de caráter, mais forte ele vai ficando. Então, aquele que se acostuma a falar de alguém que não é Yehudi, certeza que esse também vai acabar falando dos Yehudi. E aquele que é cuidadoso com todas as criaturas, que cuida da honra de todas as pessoas, certamente ele não vai tropeçar também entre os Yehudi. Então, se um não Yehudi, ele vem falar, então aqui seria o terceiro caso, quando um não Yehudi vem falar um Lashon Hará sobre um Yehudi, aqui é proibido para a gente escutar qualquer coisa que vai denegrir um outro Yehudi, entra no Issur da Torá, na proibição da Torá, de Kabbalat Lashon Hará, de receber o Lashon Hará de uma outra pessoa. Então, muito cuidado para usar telefone, para usar redes sociais. Aquele que acha que redes sociais é para lavar roupa suja em público, saiba que você não está lavando roupa suja, você está manchando a tua alma e a alma de todo mundo que está lendo a sua postagem com Lashon Hará. Não está tendo lavagem nenhuma, está tendo sujeira de almas aqui, estamos manchando almas toda vez que redes sociais estão sendo usadas para denegrir pessoas, para falar mal de pessoas. Se a pessoa se sentiu prejudicada, ele tem o direito pela Torá de procurar um tribunal rabínico, de procurar tomar atitudes, vai falar com quem precisa, mas, obviamente, não expor uma situação de maneira pública, manchando reputações, porque isso é uma transgressão gravíssima da Torá. Olha só que incrível, uma situação que todo mundo já deve ter passado alguma vez na vida, quando alguém começa a te pressionar para você fazer Lashon Hará. Então, vou dar um exemplo aqui prático, que pode acontecer no trabalho. Então, por exemplo, tem alguém, um amigo, ou no trabalho, alguém que começa a insistir muito que você conte que você sabe que alguém fez uma coisa errada. Realmente aconteceu no trabalho, e o dono do trabalho sabe que você viu quem fez a coisa errada, e ele começa a te pressionar. Então, às vezes, um amigo também fala, olha, vai, me conta, por favor, o que aquela pessoa falou de mim? Vai, a gente é amigo há tanto tempo, você não vai me contar? Ou, não, olha, eu prometo, se você me contar, eu não vou contar para ninguém, eu não vou falar para a pessoa que você me contou. Falando, não, vai, me dá uma dica, pelo menos, alguma coisa. Então, ela começa a pressionar a gente e pode até chegar muitas vezes, né, a chantagem emocional. Mas então quer dizer que você gosta mais dele do que de mim, né? Você não vai me contar, então eu também vou começar a não te dar bola mais, vou começar, se eu souber alguma coisa de você, eu também não vou te contar mais. Quer dizer, começa aquela chantagem emocional, começa, às vezes, até com ameaças. Quantas vezes a gente já passou por situações de pessoas falando, olha, ou você me conta, ou você vai se arrepender. Ou, eu não vou desistir, eu vou ficar te enchendo a paciência até você me contar o que ele falou de mim. Então, não importa
o quanto a pessoa pressione, o quanto a pessoa ameace a gente, não tem absolutamente nenhuma diferença se alguém está te pedindo, se alguém está te ameaçando, se alguém está de qualquer tipo de chantagem emocional ou se você está falando de maneira voluntária. Nada disso muda na Alahá, nada disso te permite que você fale mal de uma pessoa, que você revele alguma coisa que possa ser Lashon Hara. Então, da mesma maneira, olha só, se alguém vier para você, de novo, vamos tentar pegar sempre o paralelo, olha que interessante, paralelo de Lashon Hara com comida, comida não kasher. Se alguém virasse para você e falasse, vai, por favor, vai, um camarãozinho, come só esse camarão, o que te custa esse camarão? Olha, se você não comer esse camarão, você vai se ver comigo. Olha, eu estou te avisando, eu vou te encher a paciência para você comer esse camarão até você comer. Isso permite a gente comer camarão? Isso é uma vezinha só. Vai, eu não vou contar para ninguém que você comeu camarão. Não precisa contar para ninguém. Quem precisa saber, está vendo agora. Então, da mesma maneira que não tem nenhuma diferença na Alahá. Se você comeu uma comida proibida, porque você teve vontade, ou se você comeu uma comida proibida porque alguém insistiu, porque alguém te tentou, porque alguém te ameaçou, não tem nenhuma diferença na transgressão, a mesma coisa vale para Lashon Hara. Ai, mas, Rav, a pessoa me insistiu tanto que eu acabei contando. É a mesma coisa que a pessoa insistiu tanto que você acabou comendo um camarão. Então, não tem absolutamente nenhuma diferença. A gente deve resistir, deve ser forte para não contar nada, mesmo que a pessoa insista, mesmo que venha todo tipo de chantagem emocional, mesmo que venham até mesmo ameaças, a gente, Bezrat Hashem, deve fechar nossa boca e não falar nada. Olha que incrível, isso se aplica, eu vou só dar um adendo aqui, até baseado num caso que teve há pouco tempo, aqui uma situação muito difícil, que é Lashon Hara, quando quem está te pedindo para falar Lashon Hara são os teus pais ou o teu Rav, os teus professores de Torá. Então, aqui a gente tem um problema muito grande, porque a gente sabe que existe uma mitzvah da Torá importantíssima, Kabed et avicha veit imecha, honre o teu pai e a tua mãe, e daqui os nossos sábios aprendem também a importância da gente dar kavod, de honrar, de respeitar os nossos professores de Torá. E aqui tem um problema grave, quando um professor, quando um Rav, até mesmo alguém me perguntou faz pouco tempo sobre, Rav, o que eu faço? O meu rabino teve uma situação na sinagoga e o meu rabino veio me pedir para falar o que eu sabia. Óbvio que a gente tem que separar aonde tem permissões. Muitas vezes o rabino ele precisa dessa informação, ele sabe lidar com a informação, ele sabe que é proibido ele acreditar de uma maneira absoluta nessa informação negativa, mas muitas vezes um rabino ele precisa saber de uma informação para lidar com o problema, para lidar com uma situação, para ir falar com a pessoa, para ajudar. Então, muitas vezes é mitzvah a gente contar para um rabino. Óbvio que se estamos falando de alguém com temor a Deus, se é um Rav que a gente conhece, que a gente confia, e ele veio me pedir para eu dar uma informação, é óbvio que se a gente também precisa conhecer as halachot, se está dentro das halachot, de que posso falar o que eu sei e tomando todos os cuidados, não aumentar nenhum detalhe, não falar coisas que você não viu, que você não tem certeza, que você só escutou de terceiros. Óbvio que tem leis aqui de como funciona, mas o ponto é, mesmo que seja um Rav, vamos falar, um Rav que você não é próximo dele, mas que você sente que o Rav está te pedindo para falar, mas se você falar para ele, vai ser Lashon Hara. E também, tão difícil quanto, quando os pais eles pedem para você falar alguma coisa que é Lashon Hara. Se você falar, vai se configurar
em Lashon Hara quer dizer uma situação que não vai ter toele, que não vai ter nenhum benefício de você estar revelando isso. Se você revelar, certeza vai ser Lashon Hara. Então, aqui, apesar da obrigação que a gente tem da Torá de honrar os pais e de honrar o rabino, a gente tem uma obrigação ainda maior de honrar e respeitar Hashem. Tem uma regra na Torá, em shaliach ledavar haverá, não tem intermediários para fazer uma transgressão, divrei Arav e divrei Talmid mishomim. Se o Rav te dá uma ordem e o aluno dele te dá outra ordem, não é óbvio que você vai escutar o rabino e não o aluno dele? Aqui mais ainda, se Deus te dá uma ordem, mesmo que o rabino, mesmo que os pais te dê uma outra ordem que vai contra Hashem, você escuta Hashem, você não escuta as pessoas, e a gente aprende esse conceito do Shabat, porque está escrito na Torá que a gente vai guardar o Shabat e que a gente vai honrar os nossos pais. Ani Hashem, eu sou Deus. O que esse passuco está ensinando? Olha, você vai honrar os teus pais, mas se eles te pedirem para desonrar o Shabat, não escuta eles, porque Ani Hashem, eu estou ordenando para vocês que vocês cumpram a minha Torá. Os pais também têm obrigação de cumprir a minha Torá. É proibido escutar eles se eles te pedirem para fazer uma transgressão de Shabat. Isso vale para toda a Torá, isso, certeza, também vale para Lashon Hara. Aqui a única diferença é que a gente deve ser muito cuidadoso, tem a Lahot de Kibud Avim, de honrar os pais. Quando a gente vê, Deus nos livre, os pais fazendo uma transgressão, tem leis de como a gente deve chamar a atenção dos pais, com todo cuidado, com toda a honra. Óbvio, com qualquer pessoa, a gente não tem permissão de tratar ninguém com descaso, sem honrar a pessoa. A gente não pode, Deus me livre, humilhar ninguém. Mas com os pais, com os rabanim, a gente deve ser mais cuidadoso. Então, com todo o cuidado do mundo, com toda a honra do mundo, a gente deve se recusar a fazer Lashon Hara. Mas, de novo, se tem toelet, a gente vai falar todas as condições para permitir a gente falar alguma coisa negativa. Se a gente percebeu que todas as condições foram preenchidas, obviamente que tem mitzvah, inclusive, da gente revelar alguma coisa para um Rav ou até mesmo para os pais, se aqui tiver um benefício. Então, eu falei que eu ia fazer um adendo, eu acho que vale muito a pena todos os pais alertarem os filhos sobre esse ponto, porque uma das coisas que podem acontecer no além e que acontecem, e infelizmente até mesmo dentro do mundo da Torá é muito mais raro, mas acontece. Teve um caso, infelizmente, há pouquíssimo tempo atrás, que é abuso infantil. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos quando é Lashon Hara e quando é mitzvah contar as coisas para os pais. Então, às vezes, as crianças são abusadas justamente com esse argumento. Olha, se você contar alguma coisa para os teus pais, você vai para o inferno, e a criança fica com medo e ela não conta o abuso que ela está sofrendo. Então, a gente precisa ensinar para os filhos. Tem coisas que é Lashon Hara e é proibido contar, mas tem coisas que é mitzvah de contar para o pai. E uma das regras que eu ensino para as crianças também na escola, toda vez que um adulto ele fala para uma criança, olha, não conta para o pai, é sinal que é para contar para o pai. Toda vez que vem esse tipo de ameaça, não conta para os pais, é porque é mitzvah contar para o pai para resolver o problema. Então, vale a pena todo mundo passar esse tipo de informação para as crianças, que elas saibam diferenciar de um caso de Lashon Hara. Óbvio, ele não pode vir falando do amiguinho da escola, meu amiguinho da escola fez isso, fez aquilo, se é Stam Lashon Hara. Mas a criança tem que ter abertura com os pais de contar um problema que teve na escola, se foi com o professor, se foi com um amigo, se foi com alguém de uma classe de cima, se foi com um funcionário da escola. A criança tem que ter essa abertura de poder confiar nos pais e poder contar alguma coisa que aconteceu fora do normal
para os pais, para Deus nos livre, se tiver qualquer situação de abuso, a gente poder tomar atitudes de maneira imediata. Então, aqui, só para a gente entender até onde vai o cuidado com o Lashon Hará, a gente falou de uma ameaça de chantagem emocional, de uma ameaça emocional. Olha, se você não me contar, não sou mais teu amigo, eu não vou mais te contar nada. Agora tem uma situação ainda pior. Se você está no trabalho e o teu chefe, ele fala para você, ou você me conta quem fez isso, porque eu sei que você sabe, ou você está despedido. Espera aí, mas chefe, não fui eu. Não importa que não foi você. Ou você me conta, ou você está despedido. Está escrito na Torá, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Você deve amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, se precisar da tua vida, para não transgredir as 3 principais mitzvot, aqui as 3 averot, assassinato, idolatria e adultério, a pessoa tem que estar disposta a dar a vida para não transgredir o vechol meodecha. A gente já explicou nas aulas que meodecha é com teu dinheiro, mesmo que precise gastar todo o teu dinheiro para não fazer uma única transgressão da Torá, a gente tem que amar Deus com todo o nosso dinheiro. Então, aqui, obviamente, mesmo que venha o chefe e fala, ou você me conta, ou você está despedido, tchau, estou indo embora da empresa. É proibido falar, não, mas é o sustento da minha família, como que eu vou comprar comida? Como? Tchau. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Não tem nenhuma permissão pelo teu salário de falar o Lashon Hará. Mesmo que alguém virasse para a gente e falasse, olha, eu te dou $10.000 para você subir no palco no meio da festa e fazer Lashon Hará de alguém. Ninguém aceitaria isso. Por que a gente faz tanto Lashon Hará de graça? Então, a gente faz de graça porque a gente é enganado pelo Yetzer Hará, mesmo que a gente tenha que perder o emprego. A gente tem que amar Hashem, amar as mitzvot dele, e se Deus nos livre, a gente chegar numa situação dessa, confia em Hashem, que ele vai te ajudar. A gente tem que ter emuná, faz o que é certo, e Bezrat Hashem, Hashem ele vai ajudar a gente. Shavua Tov para todo mundo.